Falaremos hoje das eleições em Portugal e das oportunidades de informação. Depois falaremos da COP26 e dos problemas que o mundo atual enfrenta. E, finalmente, falaremos do Brasil com o chamado PEC do calote e as medalhas que Bolsonaro está a conceder. Sejam bem-vindos à Rádio Transforma e à Revista em Comunidade. Peço-lhes que partilhem o canal, coloquem gosto, subscrevam o canal e ouçam até ao fim. Política Impura, na Rádio Transforma. Começamos então por falar de Portugal, das eleições marcadas pelo Presidente da República para 30 de janeiro, eleições legislativas. Decidido a dissolver o Parlamento, o Presidente da República marcou eleições para 30 de janeiro. Independentemente de se considerar acertada ou não acertada essa data e se ela seria uma intromissão dentro do partido a que o próprio Presidente da República pertence, o PSD, favorecendo um dos candidatos, Paulo Rangel, exatamente como os seus apoiantes queriam e se manifestaram politicamente, o Presidente da República manifestou a vontade de que estas eleições fossem participadas e os cidadãos fossem para o ato eleitoral com a sua opinião devidamente fundamentada. Pois isso era importante, mas o grande problema é que, infelizmente, em Portugal, a manipulação da informação é algo de extremamente grave e sobre isso, até agora, nem a chamada alta autoridade para a comunicação social, nem a entidade reguladora da comunicação social, muito menos o Presidente da República, se tem importado muito com esse problema. Se não vejamos, nos fazedores de opinião das televisões portuguesas, em cerca de 55 fazedores de opinião, 30 pertencem à direita, 25 pertencem à esquerda, embora a esquerda seja maioritária na sociedade e no Parlamento. Mas não contando com os fazedores de opinião, comentaristas que aparecem nas televisões, há também os jornalistas, noticiaristas que aparecem nas televisões também. Entre esses abundam, por exemplo, indivíduos como Ricardo Costa ou José Gomes Ferreira. Essa gente, jornalistas e fazedores de opinião dentro das próprias televisões, como profissionais das próprias televisões, são praticamente todos da direita. Não há um único de esquerda. E com uma direita extremamente vincada, direita neoliberal. E eles atrevem-se a mentir descaradamente, a desinformar, para fazer uma opinião pública formatada a favor da direita portuguesa. Não há liberdade de informação, não há liberdade de pensamento se não houver equilíbrio dentro das várias forças políticas que compõem o Parlamento para se manifestarem nos meios de comunicação social. Por exemplo, o Partido dos Verdes, critique-se o que se criticar, a verdade é um partido com assento na Assembleia da República, não tem nenhum comentador político. O PAN, também um partido com boa representatividade parlamentar e na sociedade, também não tem nem um único comentador ou fazedor de opinião dentro dos órgãos de comunicação. Não há, portanto, equilíbrio, não há verdadeira liberdade de informação e independência, sobretudo, dos órgãos de comunicação. Os órgãos de comunicação portugueses, particularmente as televisões, fazem o favor a quem lhes paga. Fazem o favor à direita. E toda a sua informação é manipulada a favor
da direita portuguesa. É importante que se ponha termo a isto, porque não basta o Presidente da República dizer que as pessoas devem votar informadas, devem ter tempo para refletir e votar em consciência, sabendo em quem votam e por que votam. É necessário que os cidadãos fundamentem as suas decisões através da informação que recolhem e que essa informação que recolhem lhes seja fornecida de uma maneira isenta e equilibrada. Que todos os partidos do espectro político português, particularmente os que têm assento na Assembleia da República, tenham voz, de acordo, obviamente, com a sua representatividade, tenham voz nos órgãos de comunicação. Nem só a esquerda, nem só a direita. Neste momento, a esmagadora maioria é de direita. Mas era importante que a esquerda tivesse uma representatividade dentro dos órgãos de comunicação social, particularmente dentro da televisão, de acordo com a sua representatividade na sociedade. E o mesmo sucedendo com a direita. Por outro lado, há algo também que importa referir. É que dos fazedores de opinião que circulam pelas televisões, cerca de 80% são homens, só 20% são mulheres. Isso é muito grave e mostra a desigualdade de tratamento entre homens e mulheres que ocorre nos nossos órgãos de informação, particularmente nas nossas televisões. É importante também que o Presidente da República e as entidades que regulam a comunicação social tomem posição sobre esta questão. Porque, senão, dizer que estamos numa verdadeira democracia, dizer que as pessoas votam em consciência e em liberdade, não passa de uma fraude na medida em que a informação que lhes chega para poderem decidir o sentido do seu voto, essa própria é manipulada. E as pessoas são induzidas a votar em quem os senhores do poder económico, que na realidade são os senhores dos meios de comunicação, pretendem. Esperamos que este alerta sirva de alguma coisa, nomeadamente que chegue até às entidades que regulam a comunicação social e a liberdade de informação, para que este país possa ter realmente cidadãos conscientes que votam em liberdade e em consciência. E assim a democracia funcione em pleno. Passaremos agora a falar da COP26, da Conferência do Clima, uma conferência muito importante porque as conferências do clima ocorrem de 5 em 5 anos e esta é a conferência número 26. A conferência procura combater as alterações climáticas com medidas, nomeadamente medidas que restringam a emissão de CO2, de dióxido de carbono e de metano. Ora, nós falamos habitualmente do dióxido de carbono, do CO2 e das emissões poluentes do CO2. O CO2 é emitido nomeadamente pelo carvão, por outros combustíveis fósseis, nomeadamente o petróleo, o gás e alguns outros combustíveis fósseis. Ora, o CO2 é altamente poluente da atmosfera, mas a sua perigosidade não é de longe nem de perto equivalente à do metano. O metano é 20 vezes mais perigoso ainda do que o CO2. E não se fala tanto do metano. Curiosamente, nesta cimeira, pela primeira vez, começou-se a falar um pouco a sério do metano. O CO2, há essencialmente 3 países que são emissores de CO2. A China, em primeiro lugar, em termos brutos, depois os Estados Unidos e depois a Rússia.
Em termos de emissões, isto em termos de emissões globais brutas, mas em termos de emissões per capita, isto é, por pessoa, os Estados Unidos são de longe o maior poluidor, com cerca de 16 toneladas por ano por habitante. A China vem a seguir a uma distância ainda grande, com cerca de 6 toneladas apenas por habitante. 6 toneladas, que é muito. Depois, a Rússia, com cerca de 2 toneladas. E a União Indiana também, com cerca de 2 toneladas. Porém, o metano, a produção de metano, está a aumentar. E está a aumentar em grande parte porque há uma enorme poluição de lixeiras a nível mundial, e essa poluição ocorre sobretudo nos países pobres, e por outro lado, há outro tipo de poluição, que é a poluição do metano causada pelos animais. Os gases expelidos pelos animais, as fezes expelidas pelos animais, são enormes produtores de metano. Talvez até seja mais difícil acabar com a produção de metano do que com a produção de CO2. Isto porque cada vez mais a humanidade está a consumir carne, e consumindo carne tem de haver animais que a produzam para a humanidade se alimentar. É importante uma alteração das práticas alimentares da humanidade, tornando a humanidade mais vegetariana, a fim de que o metano não seja expelido para a atmosfera como está a ser atualmente. Por outro lado, houve uma declaração brasileira no sentido da própria Índia no sentido de limitar as emissões de metano. As declarações de Bolsonaro, que tem tido uma prática absolutamente contrária a isso, para a opinião pública não valem nada, para a opinião pública séria e bem informada não valem nada. Mas, no entanto, o facto de haver essa declaração é já importante porque, ao contrário do que se dizia anteriormente, acabou por reconhecer que existe a necessidade de limitação das emissões de metano. E o Brasil é o 4º país do mundo em emissões de metano, porque é também um grande produtor de carne. E o agronegócio, obviamente, que tende não a diminuir, mas a crescer, porque é essa a política de Bolsonaro. E também, como disse, são as necessidades do mundo em carne que implicam o crescimento do agronegócio na produção de carne e, portanto, na produção de metano. Era importante que a produção de metano fosse abordada frontalmente. Não países como os Estados Unidos, por exemplo, que falam apenas nas emissões de CO2, ou na Alemanha, ou noutros países que falam apenas nas emissões de CO2, se centrem também nas emissões de metano. As emissões de CO2 começam agora a ser controladas de uma maneira resoluta, nomeadamente com o fim da produção de energia através do carvão, com uma alteração constante que se está a fazer no sentido de mudar o consumo de energias fósseis, nomeadamente do petróleo, tornando a energia elétrica produzida por fontes renováveis, nomeadamente a eólica, solar, das barragens, tornando-a cada vez mais importante na produção de energia elétrica.
Esse caminho está a ser seguido, assim como o caminho da transformação do parque automóvel de parque automóvel a combustíveis fósseis para um parque automóvel elétrico, portanto, não poluente ou muito menos poluente. No que toca então às emissões de CO2, o mundo está já no bom caminho. Apesar da China e da Rússia não terem comparecido, esperamos que o mundo continue no bom caminho no que toca a essa exigência de CO2, de diminuição das emissões de CO2. Agora, se a Cimeira do Clima era muito importante, a Cimeira do Clima não pode, de modo nenhum, conceber-se sem uma Cimeira Mundial para a erradicação da fome e da pobreza. Neste momento, a pobreza e a fome são grandes poluidores, não só do ambiente, mas das mentes a nível mundial. E as Nações Unidas não podem limitar-se a criar uma Cimeira do Clima. Elas têm também de levar a cabo cimeiras da fome, cimeiras de combate à pobreza e, no fundo, cimeiras de defesa dos direitos humanos, de luta pelos direitos humanos. É completamente inadmissível que, no século XXI, haja países onde ainda existe trabalho escravo, onde as pessoas são compradas e vendidas, onde, por dificuldades, como sucede no Afeganistão, dificuldades económicas, os pais têm de vender as filhas, ainda crianças, a homens adultos. Este tipo de violação dos direitos do homem, a violação da liberdade, a violação de princípios essenciais como a fraternidade e a igualdade, têm de ser postos em causa. E cabe às Nações Unidas pôr em causa essas violações. Cabe às Nações Unidas levarem a cabo cimeiras contra a fome, cimeiras para a erradicação da pobreza, cimeiras para a defesa dos direitos humanos. O Estado-nação tem-se imposto até agora. Mas os direitos do homem, o direito à liberdade, à dignidade, esses direitos são direitos superiores a qualquer Estado-nação. E, para defender esses direitos, as Nações Unidas têm que ter um papel cada vez maior a nível mundial, inclusivamente criando tribunais que funcionem efetivamente, independentemente da vontade dos Estados de aderirem ou não aderirem a esses tribunais, como sucede com o Tribunal Penal Internacional, a qual os Estados Unidos se socorrem quando lhes dá interesse, nomeadamente, como sucedeu nos crimes de guerra da Jugoslávia e em África, mas que quando são os próprios Estados Unidos a cometerem crimes de guerra, como sucedeu no Iraque, no Afeganistão e na Síria, pois aí os Estados Unidos não admitem qualquer interferência do Tribunal Penal Internacional. Independentemente dos poderes das grandes potências, o Tribunal Penal Internacional deve debruçar-se sobre todas as violações dos direitos humanos, ser um tribunal realmente imparcial e não dependente de políticas de Estados A, B ou C, quaisquer que eles sejam, mas ser um tribunal efetivamente independente e defensor dos direitos humanos, dos sagrados princípios da liberdade, igualdade e da fraternidade. Esperamos que a Organização das Nações Unidas, dirigida por um português, António Guterres, que é um bom homem, mas que frequentemente não tem força, não é capaz de, como se costuma dizer, dar um murro na mesa e forçar algo de importante, algo de novo. Mas é bom que Guterres seja alertado, até porque ele foi alto comissário das Nações Unidas
relativamente a situações como a dos refugiados, que ele próprio, que tem conhecimento do sofrimento de inúmeros seres humanos em todo o mundo, que ele próprio tome uma iniciativa de força no sentido de fazer com que os poderes do Estado-nação sejam definitivamente limitados e tenham como contrapoder o poder das Nações Unidas como defensora destes princípios da liberdade, da igualdade e da fraternidade. Falaremos finalmente do Brasil e do chamado PEC do calote, além das medalhas que Bolsonaro está a atribuir a si próprio e à família. O chamado PEC do calote é algo de absolutamente escandaloso que o Estado brasileiro está a tentar impor. E está a tentar impor, já foi aprovado na generalidade no Parlamento, mas foi aprovado através da corrupção. Bolsonaro gastou 1,2 mil milhões de reais a corromper parlamentares para que o PEC do calote fosse aprovado. Isto é, ele não tem dinheiro para pagar as dívidas, mas tem dinheiro para a corrupção. Depois ele tenta beneficiar do auxílio que ele próprio está a tentar levar a cabo à custa dos credores do Estado brasileiro. À custa daqueles que têm uma sentença contra o Estado brasileiro, esperam pelo pagamento do valor dessa sentença há 10, 15, 20, 30 anos, que precisam inclusivamente para fazer cirurgias, para se alimentar devidamente, e o Estado brasileiro não lhes paga. É à custa desses que Jair Bolsonaro e Paulo Guedes estão a tentar fazer a reeleição de Jair Bolsonaro, porque Paulo Guedes sempre foi contra esse tipo de auxílios, Bolsonaro também sempre foi contra esse tipo de auxílios e agora só os leva a cabo precisamente porque pretende, através desses auxílios, um magro auxílio de R$400 por mês, pretende ser reeleito no próximo ano. Curiosamente, nada foi feito para evitar a fuga ao fisco, a fuga de capitais, de que Paulo Guedes e o governador do Banco do Brasil são exemplos mais extremos ou mais conhecidos. A fuga ao fisco no Brasil, a exportação ilícita de capitais, as fraudes bancárias são algo de terrífico, de destruidor da economia e do Estado brasileiro. Mas contra isso, Jair Bolsonaro e Paulo Guedes não tomaram medidas nenhumas. E não tomaram por uma razão muito simples. É que eles próprios têm dinheiro em offshores. Eles próprios fogem ao fisco. Eles próprios não pagam aquilo que devem. Para depois exigirem sacrifícios a quem tem direitos que são já reconhecidos pelos tribunais brasileiros. Esta indignidade moral que caracteriza o governo de Jair Bolsonaro. E particularmente do cérebro desse governo, que é Paulo Guedes. No fundo, são vulgares criminosos que fogem ao fisco, que colocam dinheiro em paraísos fiscais, que, no fundo, destroem o Estado e a nação brasileira. Mas essa gente ainda tem o descaramento de se medalhar. E agora, vejam, Bolsonaro resolveu, nesta fase terrível, com já mais de 610 mil mortos por Covid-19, Bolsonaro resolveu conceder-se a ele, aos seus ministros e aos seus próceres, e inclusivamente à sua mulher, relativamente a ele, uma medalha de mérito científico. As medalhas de mérito científico no Brasil são concedidas a nacionais ou estrangeiros com produção científica de reconhecido mérito.
inclusivamente um prémio Nobel da Medicina ou um prémio Nobel da Física, por exemplo. Ora, Bolsonaro atribuiu-se a ele próprio uma medalha que o Estado brasileiro pode atribuir a um prémio Nobel da Medicina. Certamente foi por ele ter descoberto o kit Covid, que matou tanta gente, mas que lhe deve ter dado muitos milhões, porque não acreditamos que o kit Covid, a defesa extrema da cloroquina como medicamento contra a Covid-19 tenha sido levado a cabo por Bolsonaro e pelo seu governo sem que tivesse havido grande corrupção, grande quantia de dinheiro transmitida por essas empresas que fabricam a cloroquina e outros medicamentos do kit Covid a favor de gente como Bolsonaro e os seus próximos. Pois Bolsonaro descredibiliza completamente as medalhas e descredibiliza completamente o Brasil. O Brasil, neste momento, está entregue a um grupo de bandidos que se autoelogiam, que se automedalham. Esperamos que os democratas brasileiros tenham a sensatez de se unirem para pôr termo a estes criminosos que estão a destruir o Estado brasileiro. O livro da semana que vos aconselho é esta obra de Teixeira de Pascoais, O Pobre Tolo. Teixeira de Pascoais é um grande homem do pensamento e das letras portuguesas. No que toca ao pensamento, ficou célebre a sua controvérsia, nomeadamente com António Sérgio. E no que toca à poesia, ele é sem dúvida nenhuma um dos grandes poetas portugueses que é importante ler. Esta obra, O Pobre Tolo, prosa e poesia, é uma obra autobiográfica, é uma obra em que ele se expõe a ele próprio e para conhecer Teixeira de Pascoais, a imagem que ele faz dele próprio e a sua poesia, é importante também lermos O Pobre Tolo, de Teixeira de Pascoais, que vos aconselho vivamente nesta semana de aniversário do nascimento de Teixeira de Pascoais. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política em Pura, pedindo-lhes que subscrevam o canal, que partilhem e coloquem gosto.